Pessoal, o Fluminense embarcou neste sábado para Porto Alegre com uma novidade surpreendente na lista de relacionados e ao mesmo tempo animadora. O argentino Lúcio Acosta está de volta aos relacionados para surpresa geral. Tá? Lúcio, você não ouviu errado não. Lúcio Acosta está de volta à lista de relacionados do Fluminense para esse jogo contra o Internacional. E como o Fluminense viaja direto de Porto Alegre para a Argentina, para o jogo de quarta-feira pela Libertadores contra o Rivadavia, o Lúcio Acosta segue com o grupo e tem chance de ser titular já na quarta-feira. Tá? A informação da presença do Lúcio Acosta entre os relacionados foi divulgada pelo repórter fotográfico Samuel Almeida. Tá? Então, ó, Lúcio Acosta, gente, está de volta à lista de relacionados do Fluminense. Na semana passada, eu tinha informado aqui para vocês, com exclusividade, tá? Que o Acosta já estava dando corridas ao redor do gramado, já estava correndo, né? Já estava, né, nesse processo aí de já entrar nesse período de transição para ganhar, adquirir ritmo de jogo, para ganhar, enfim, recuperar a forma física. Só que, né, é uma recuperação realmente surpreendente se você, né, imaginar que há uma semana ele estava começando esse processo de correr ao redor do gramado e agora já está relacionado. Então, assim, não dá para dizer que ele vai ser titular amanhã, provavelmente não vai, né? Deve ficar no banco e deve atuar alguns minutos, até para ganhar ritmo de jogo. Agora, se o Acosta realmente ficar no banco de reservas amanhã e participar alguns minutos do jogo contra o Internacional, dá até pra gente imaginar que Lúcio Acosta pode ser titular na Argentina contra o Rivadavia. E aí, meu amigo, seria um retorno extraordinário para o Fluminense nessa decisão de quarta-feira. O Fluminense não pode, né, nem sonhar, nem empatar. O Fluminense ele tem a obrigação, ele precisa de qualquer jeito ganhar na quarta-feira. E se o Lúcio Acosta estiver de volta aos titulares na quarta, seria, assim, fantástico. Né? Tudo vai depender, claro, dessa evolução dele. Vamos ver se amanhã ele pode jogar alguns minutos. E aí, ele jogando alguns minutos, seria importantíssimo o Acosta ser titular na quarta-feira. Reforço, assim, extraordinário. O Acosta, gente, se machucou no dia 12 de abril, no clássico contra o Flamengo. O Fluminense, na época, tinha divulgado que a previsão de retorno aos gramados era de 3 a 4 semanas, tá? Mas surpreende, porque a gente está exatamente dentro do prazo. 3 semanas. Né? E nesse final de semana está completando exatamente 3 semanas desde que o Acosta se machucou. Isso, assim, só valoriza ainda mais, né, o trabalho do departamento médico do Fluminense, trabalho do Dr. Newton Petroni, né, claro, do restante do departamento médico do Fluminense, mas fantástico, volta fantástica no momento certo, no momento que o Fluminense está precisando do Acosta, e é ótima notícia, é uma notícia assim que até, né, dá aquela animada, recupera a nossa esperança, o nosso otimismo, porque é hoje o principal jogador de ataque do Fluminense, e o Acosta voltando, o Fluminense tem outro ânimo, é outro Fluminense para quarta-feira na Libertadores da América. Está no ar o canal Ligados no Flu, o canal de notícias da torcida tricolor, com a apresentação do jornalista Rodrigo Dias. Um grande abraço a todos, muito obrigado mais uma vez pela presença, pela audiência aqui no canal Ligados no Flu. Já vai deixando o seu like, vai se inscrevendo se você não for inscrito. Aqui tem conteúdo todos os dias, tem notícia diariamente do Fluminense, é de tricolor para tricolor. Então, deixa o seu like, deixa o seu comentário, me conte de onde você está assistindo. Me diga o que você achou dessa volta surpreendente de Lúcio Acosta. E se não estiver inscrito ainda, se inscreva aqui no canal Ligados no Flu. A gente continua falando do embarque do Fluminense para Porto Alegre, porque tem mais novidade. Lúcio Acosta não é o único jogador que está de volta, tá? Nonato também está de volta à lista de relacionados. Nonato que não joga desde o dia 22 de fevereiro, na semifinal ainda do Campeonato Carioca, primeiro jogo, quando o Fluminense venceu o Vasco por 1-0 lá no Newton Santos. Desde aquele jogo, o Nonato não entrava em campo. São mais de 2 meses de ausência. E agora o Nonato volta a ser relacionado e volta a ser relacionado num momento importantíssimo. Porque na quarta-feira, né, o Fluminense não vai ter o Martinelli, que está machucado, e não vai ter o Bernal, que está suspenso porque foi expulso no jogo da Bolívia. Então,
com 2 desfalques importantíssimos ali nessa função de volante, o Fluminense tem a volta no momento certo do Nonato. Claro, tá sem ritmo de jogo, mas amanhã deve jogar, né, alguns minutos, deve ser aproveitado para poder exatamente ganhar um pouco de ritmo de jogo e poder participar da partida de quarta-feira. Seria fundamental, né? Se o Fluminense puder contar com o Nonato e o Acosta entre os titulares na quarta-feira, seriam 2 ótimos reforços para o Fluminense tentar a vitória e seguir sonhando com a classificação para a próxima fase da Libertadores, tá? Lista de relacionados do Fluminense para o jogo de amanhã, não só para o jogo de amanhã, né? Lista de relacionados para a viagem para Porto Alegre e, na sequência, o Fluminense na segunda-feira embarca para a Argentina, vai direto, o Fluminense não volta para o Rio de Janeiro. Então a lista de relacionados do Fluminense tem Fábio, Vitor Eudes e Marcelo Pitaluga, Samuel Xavier, Guga, Júlio Fidelis, René e Guilherme Arana, Freitas, James, Ignácio, Igor Rabelo e o Julian Milan, Nonato, Alisson, Otávio, Hércules, Bernal, Lúcio Acosta e Ganso, John Kennedy, Rodrigo Castilho, Soteldo, Kevin Serna, Canóbio, Riquelme Felipe e Savarino. Então as novidades são o Nonato e o Lúcio Acosta entre os relacionados para esse jogo. Não só para esse jogo, né? São relacionados para a viagem, né? Para o sul do Brasil e depois, na sequência, para a Argentina. Vamos mostrar, gente, uma escalação provável do Fluminense, porque o Fluminense vai mandar a campo um time reserva, né? Vai poupar certamente, não vai correr o risco de perder mais nenhum titular, não pode perder mais ninguém. Então, pensando em uma escalação reserva, tá? O Fluminense pode ter o seguinte time amanhã, começando o jogo: Fábio, Samuel Xavier, James, Julian Milan e Guilherme Arana, Bernal, que tá expulso, tá suspenso, então não tem problema nenhum começar o jogo de amanhã, Otávio e Ganso, ou, ao invés do Otávio, o Alisson, né? No ataque, Canóbio, Soteldo e John Kennedy, tá? Essa uma provável escalação do Fluminense. Se tiver alteração, é uma posição ou outra, talvez, né, como eu disse, o Alisson no lugar do Otávio, né, uma situação pontual ou outra. Mas essa deve ser a escalação base do Fluminense para esse jogo de amanhã contra o Internacional, o Fluminense brigando pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. O Fluminense, gente, que nos últimos 10 jogos contra o Internacional tem 5 vitórias, 4 empates, só perdeu uma vez. Retrospecto recente do Fluminense contra o Inter é excelente, tá? 5 vitórias nos últimos 10 jogos, com 4 empates, somente uma derrota. Foi uma derrota em 2024, com o Fluminense, inclusive, jogando com um time reserva lá no sul do Brasil, porque estava, né, na Libertadores da América, tinha jogo importante, e aí mandou um time reserva para esse jogo diante do Internacional. Fora isso, aliás, o time reserva não é por causa da Libertadores, não, estou enganado. O Fluminense teve que jogar com vários reservas, porque no jogo anterior contra o Grêmio no Brasileiro, é isso que aconteceu. Tô me lembrando aqui. O Fluminense teve 6 jogadores, 5 ou 6 jogadores com o segundo amarelo e acabaram suspensos. Foi até aquele jogo que o Mário Bittencourt reclamou do Matheus Candançan, do jogo contra o Grêmio, né? Que ele distribuiu o amarelo para vários jogadores do Fluminense pendurados, e aí o Fluminense precisou jogar com um time reserva no sul do Brasil, mas não é época de Libertadores não, tô me recordando agora aqui, foi por conta desses desfalques que o Fluminense teve, era a reta final do Brasileiro, o Fluminense precisava ganhar, e aí o Fluminense perdeu pro Inter por 2-0, mas foi a única derrota, gente, nos últimos 10 confrontos foi a única derrota, e mais cedo eu trouxe outra estatística, que o Inter é nesse momento o pior mandante do Campeonato Brasileiro, só tem uma vitória em 7 jogos jogando no Beira-Rio. Então, assim, jogar contra o Inter lá em Porto Alegre é sempre complicado, é sempre difícil, mas nesse ano de 2026, o Inter, né, não tem sido um mandante, né, que amedronta os adversários. Pelo contrário, tem sido um mandante muito fraco, muito ruim, né? Então, jogando em Porto Alegre. Então, assim, mesmo com um time reserva, o Fluminense, né, pode se aproveitar desse momento de instabilidade do Internacional e tentar buscar a vitória lá em Porto Alegre. Mas, claro, nesses próximos dias, nosso foco está
na partida de quarta contra o Rivadavia na Libertadores da América. O Fluminense não pode tropeçar de forma alguma, tá bom? Bom, galera, é isso, hein? Recado tá dado. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela amizade de todos. Um grande abraço, ótimo final de sábado e até a próxima.